Hoje pela manhã, com a graça de Deus, daremos continuidade à série de exposições no livro de Josué. E para isso eu convido os irmãos a que abram a palavra de Deus no capítulo 9. E deixem, por gentileza, suas Bíblias abertas aí. Nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Josué capítulo 9, na sequência das nossas exposições nesse livro do Antigo Testamento. Nós estamos estudando esse livro porque ele registra o cumprimento das promessas de Deus com relação ao seu povo. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência lhe daria uma terra, ele daria descanso e daria um reino. Essas promessas estão registradas no livro de Gênesis e são acompanhadas nos demais livros, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E essa promessa foi feita a Abraão e aos seus descendentes, a Isaque, a Jacó e a todos os que vieram depois. No livro de Josué nós lemos como Deus cumpriu essa promessa, sob o comando de Josué, que foi sucessor de Moisés. Deus então entrega ao povo de Israel aquela terra que ele havia prometido. Nenhuma promessa que Deus havia feito deixou de ser cumprida. Essa é a tônica do livro. O livro, portanto, fala da fidelidade de Deus, de como Deus cumpre a sua palavra, ao contrário dos homens, ao contrário dos políticos, ao contrário de nós, que fazemos promessas que nós finalmente acabamos por não cumprir. Mas Deus não é como o homem, a sua palavra permanece fiel e ele cumpre o que ele promete. No capítulo 9, nós vemos como a nação de Israel, liderada por Josué, conquista o sul da terra prometida. Até agora nós havíamos visto a conquista de algumas cidades importantes na entrada da terra, vindo do Jordão, subindo o Mar Morto, entrando na terra. Ali Israel já tinha conquistado Jericó, naquela famosa batalha, e com ela a cidade de Betel, e depois de uma derrota, a cidade de Ai. Essas cidades elas ficavam na fronteira, na entrada da terra prometida. E agora Josué desloca os seus exércitos mais para o centro-sul, e nós vimos no domingo passado como eles celebram um culto a Deus para renovar a aliança, para lembrar a natureza espiritual do conflito, que é Deus que está dando a terra e que a vitória deve ser atribuída de fato ao Senhor. E aqui nesse capítulo nós vemos Josué levando o povo mais para dentro. A conquista continua. Ele está levando os seus exércitos mais para dentro da terra. Ainda havia muitos povos e cidades a conquistar. E o que estava na frente eram as cidades de Gibeão e outras cidades satélites. Mas a conquista dessas cidades aconteceu de uma forma inesperada. O pensamento é que elas seriam conquistadas à base da guerra. Mas parece que Deus tinha outros planos e a conquista aconteceu de uma forma inusitada. Para que nós entendamos o capítulo 9, é preciso voltar um pouquinho atrás, lá para o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, e relembrar quais as orientações que Moisés tinha dado ao povo de Israel com respeito aos povos que moravam naquela terra. Deus havia dado uma terra, mas a terra estava ocupada. Não era uma terra livre do tipo assim, é só chegar lá e armar a barraca. Não, a terra estava cheia de cidades, havia povos que moravam naquela região há muitos anos, séculos, povos antigos, civilizações inteiras, havia cidades fortificadas, havia cidades com exércitos, cidades muradas, pequenos reinos que às vezes até brigavam entre si, culturas distintas. Então não era uma terra virgem, livre, que era só chegar, desmatar e fazer uma fazenda, não é? Não, a terra estava completamente ocupada. Então, era uma guerra de conquista que precisava ser feita. E Moisés havia dito ao povo
que quando eles entrassem na terra e a guerra começasse, eles não deveriam fazer aliança nenhuma com os moradores daquela terra. Aliança nenhuma. Na verdade, todos deveriam ser mortos, sem exceção. As cidades deveriam ser destruídas e todos os altares que eles haviam edificado aos seus deuses deveriam ser derribados. O motivo era que Deus não queria que o seu povo, ao entrar naquela terra, se fizesse uma aliança com aqueles povos, a religião daqueles povos, que era uma religião pagã, era uma religião idólatra, acabasse entrando dentro do povo de Deus e afetando o verdadeiro culto a Deus. Nós lemos isso, por exemplo, se vocês quiserem me seguir aí, no livro de Êxodo. Tem várias passagens, mas nós leremos apenas Êxodo 34, onde Moisés dá essa orientação ao povo de Deus, dizendo, a partir do verso 11, guarda o que te ordeno hoje. Isso é Deus falando a Moisés, muito tempo antes da conquista de Canaã. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 povos, 7 culturas, 7 etnias que moravam já naquela terra que Deus estava prometendo. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos, deuses de fundição. Então era muito clara a orientação que Deus havia dado ao povo através de Moisés, de que não deveria fazer aliança nenhuma com aqueles povos, ao contrário, deveria destruí-los sumariamente com o objetivo de impedir que houvesse essa aliança. Muito bem, a exceção que podia ser feita era com relação a povos que morassem um pouco mais distante de Canaã. Lá em Deuteronômio capítulo 20, Deus disse a Moisés que fizesse o seguinte, verso 10, quando te aproximares de alguma cidade para lutar contra ela, oferecer-lhes-ás a paz. Se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela, passarás a fio de espada. Mas a mulher, a criança e os animais, e o que houver na cidade, e o despojo tomarás para ti. Verso 16, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Está faltando aí os girgazeus na lista, nem sempre a lista é completa. Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações, etc. Em geral, o que Deus tinha dito a Moisés foi o seguinte: quando você entrar na terra, aqueles povos que habitam na região de Canaã, não tem acordo, é guerra de conquista e destruição. Você vai destruir tudo, matar todos, derrubar as cidades, derrubar os altares, porque é um povo pagão,
é um povo idólatra, é um povo que sacrifica os filhos nos altares dos seus deuses, é um povo que pratica a imoralidade, é um povo violento, é um povo cruel. E nesse sentido, Israel estava servindo do chicote de Deus, a espada de Deus para punir aquelas nações. Porque Deus é Senhor do mundo, Ele pune nações. Quando a medida do pecado daquela nação esgota a paciência de Deus, por assim dizer, Ele então executa juízo sobre aquelas nações. E Israel seria o executor de Deus contra aqueles povos pagãos que haviam provocado a ira de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é a diferença disso e o que nós vemos hoje os muçulmanos radicais fazendo? Terrorismo é diferente. Terrorismo é você chegar num shopping center cheio de explosivos e se detonar a si mesmo, matando homens, mulheres e crianças. Isso é bem diferente de uma guerra onde o outro está sabendo que você está vindo guerrear e dá chance para o outro se preparar. Há um combate, e no combate os dois lados estão armados, os dois lados estão preparados, mas terrorismo, por favor, não compare essa violência que tem lá com as guerras de Israel no Antigo Testamento, porque não tem nada a ver, completamente diferente. O que se faz hoje são atos covardes de terrorismo, de pessoas que explodem igrejas, supermercados, estações de trem, de pessoas que não estão nem ao menos conscientes do que é que está acontecendo. Mas no Antigo Testamento, a guerra foi declarada e aqueles povos sabiam que a guerra estava vindo, eles podiam se armar e se defender. Essas pessoas não têm a menor chance. Não têm a menor chance. Mas Deus disse, Moisés não vai fazer acordo com ninguém, com uma exceção, que são as cidades mais longe da terra. Se esse pessoal aceitar a paz, você não vai destruí-los, mas eles vão ser escravos de vocês. Eles vão servir a nação de Israel, vão fazer os trabalhos mais básicos, puxar água, cortar lenha, enfim, todas aquelas tarefas consideradas tarefas básicas e fundamentais. Havia também uma outra coisa que é importante nós lembrarmos para entender esse capítulo, essa preparação é essencial para isso. Moisés também disse que Israel sempre consultasse a Deus, toda vez que ele saísse para a batalha. Lá em Números capítulo 27, quando Josué é designado como sucessor de Moisés, Moisés é que fez toda a estratégia, preparou tudo, mas o general que levou o povo para a guerra foi Josué. Então, quando Josué foi escolhido, lá em Números 27, a partir do verso 18, Deus disse a Moisés, toma Josué, homem em quem há o Espírito, e lhe impõe as mãos, e apresenta perante o sacerdote e toda a congregação, põe sobre ele a tua autoridade, para que o povo obedeça, e tu apresentarás Josué perante Eleazar o sacerdote. Agora veja, o qual, por Josué, consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, e com ele toda a congregação. Preste atenção aqui no seguinte, no dia que Josué foi nomeado comandante da tropa, Deus disse a Moisés, toma Josué, leva ao sacerdote e diz a Josué, Josué, você vai consultar a Deus através do sacerdote, toda vez que você for para uma guerra e toda vez que você voltar. Em outras palavras, não entre em guerra nenhuma sem antes perguntar a Deus, sem antes consultar a Deus através do sacerdote, porque às vezes pode parecer óbvio, pode parecer claro, mas Deus pode ter outros planos. Por isso, sempre tem que consultar a Deus. Por quê? Para deixar claro que é Deus que está no controle, para deixar claro que essa guerra é de Deus, é Deus quem está comandando de fato os exércitos de Israel. É tudo isso que está por detrás aqui do texto que nós temos diante de nós, onde nós encontramos a conquista da cidade de Gibeão. O texto nos mostra, capítulo 9, como Israel, por não consultar a Deus, fez aliança com quem não devia, com os heveus, que era exatamente um daqueles povos, moradores de Gibeão.
e que deveriam ser destruídos. No final, eles se tornaram escravos de Israel para todo sempre, e aquilo que foi um erro, Deus transformou em bênção, como nós veremos. Mas as lições são muito preciosas. E o nosso alvo nessa manhã é que a leitura e a exposição dessa passagem seja usada por Deus para nos edificar. Vejamos o relato em si. Primeiro, as notícias das vitórias de Israel provocam duas reações nos moradores de Canaã. Primeiro, um grupo de reis daqueles povos, ouvindo que a guerra estava chegando, eles resolvem fazer uma aliança para enfrentar um novo inimigo. Versos 1 e 2. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, você pode acrescentar aí os girgazeus também, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Aqui você tem a relação das 7 etnias que moravam naquela região. Brigavam entre si, eram reinos independentes, tinham os seus exércitos, combatiam entre si, lutavam pelas terras, mas agora estava chegando um inimigo mais poderoso. E o inimigo do meu inimigo, aliás, e quando nós temos um inimigo comum, aquele que é meu inimigo acaba virando meu amigo. Então eles fizeram aliança, disseram assim: vamos esquecer nossas brigas aqui, porque esse pessoal está chegando e vai tomar a terra nossa. Então vamos nos preparar para a guerra. Então eles se juntaram para resistir à nação de Israel. Mas teve um outro povo que pensou e disse: nós não vamos dar conta de enfrentar esse exército de Israel, porque já derrubaram Jericó, já derrubaram Betel, já derrubaram Ai, do outro lado do rio já derrubaram 2 reinos. Então nós não vamos dar conta de enfrentar esse pessoal não, nós vamos fazer outra coisa. Verso 3, os moradores de Gibeão era a capital dos heveus, eles estavam localizados a 3 dias de viagem de onde estavam os exércitos de Israel. Os moradores de Gibeão, que eram os heveus, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Ou seja, esse pessoal resolveu usar de esperteza. Eles perceberam que a guerra era perdida. Então o que é que eles disseram? Provavelmente eles sabiam do que Deus tinha dito a Moisés, que os povos de longe podiam fazer um acordo, os dali tinham que ser mortos. Então eles se fingiram embaixadores de uma terra muito distante e se fantasiaram, né? Pegaram o jumentinho mais cansado, botaram a mala mais velhinha, botaram a roupa bem velha, aquela sandalinha já gastada, né, que já desapareceu inclusive a marca, o pão bolorento, e se fingiram de cansado e foram chegando, marcharam e chegaram lá no acampamento de Israel. Verso 6. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, que era a sede do quartel, e disseram a Josué e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Mentira, eles estavam a 3 dias de viagem, mas a mentira foi essa: nós viemos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Aliança significaria que haveria paz entre eles e a nação de Israel, portanto não tinha risco de guerra. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Houve uma desconfiança, né? Eles olharam assim e disseram: mas será que é mesmo? Será que esse pessoal é de longe mesmo? Verso 8. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus.
porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E esses odres, que eram sacos de couro de bode, esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes, estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Essa foi a mentira que os gibeonitas contaram. Eles eram heveus, não queriam morrer, não queriam ser destruídos, sabiam que se fosse para o pau, para a briga, eles iam perder, então usaram esse estratagema. E era um estratagema bonito, porque dizia assim lá no meio: nós ouvimos falar do Deus de vocês, de como esse Deus é poderoso, como Ele deu a vitória a vocês. Nós queremos servir esse Deus também, nós queremos fazer parte de vocês, façam uma aliança conosco, nós vamos servir a vocês, não fazemos questão. É melhor ser escravo do que morto, né? Como diz o livro de Provérbios, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Então eu prefiro ser um cachorro vivo do que um leão morto. Faça acordo conosco. E aquilo mexeu no coração do povo de Israel. Então, verso 14, nós percebemos aqui que o povo cometeu 2 erros, então, diante daquele discurso. 14, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles ouviram a conversa e, além disso, o jumento dos gibeonitas estava carregado de bens, presentes. Os israelitas encheram o olho, não, tá tudo batendo, né? Além do mais, tem aí esses presentes que eles estão trazendo. E, em vez de consultar a Deus, como Moisés tinha dito a Josué, você não vai nem vem sem consultar a Deus, eles tomaram a decisão por conta própria. E aí vem o segundo erro, verso 15, Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Os príncipes da congregação eram representantes das 12 tribos, eram das famílias reais que designavam uma espécie de conselho de anciãos com quem Josué se aconselhava constantemente. A partir do verso 16, nós lemos como a mentira foi descoberta. E qual foi o resultado? Verso 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Ou seja, era uma confederação de cidades que estava a 3 dias de viagem. E olha, Gibeão não era uma cidade fraca não. Se você for aí para o capítulo 10, verso 2, diz assim: Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Era um subfeudo, era um ramo dos heveus, tinha o seu próprio reino lá, e Gibeão era a capital. Os israelitas marcharam 3 dias para tomar aquelas cidades, e quando chegaram lá disseram, mas peraí, são vocês? Somos nós mesmos. Foram enganados direitinho, não é? Enganados direitinho. Verso 18, os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes.
Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam então. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Aqui eu quero destacar algumas coisas para nós, meus irmãos. O primeiro deles foi a atitude correta dos príncipes de Israel. Quando eles viram que foram enganados, talvez alguém poderia sugerir: então aquele acordo está quebrado, porque foi feito no engano. Mas eles disseram: não, aquele foi um juramento que nós fizemos da parte de Deus, é coisa séria. Nós não vamos anular só porque nós não tínhamos pleno conhecimento da verdade. Às vezes as pessoas hoje em dia dizem assim: quando eu casei eu era muito jovem, eu não tinha o entendimento que eu tinha outro, eu não conhecia o meu marido, então o meu casamento ele não tem validade. Será? Não parece. Foi um juramento feito diante de Deus. E mesmo que nem tudo viesse à tona lá na hora, ainda assim, quando a verdade veio, os príncipes disseram: nós juramos no nome do Senhor. E essa aliança tem validade, porque foi feita em nome do Senhor, mesmo que depois a gente descubra alguma coisa. A não ser, explicando no caso de casamento, que apareça um adultério. Mas não tendo aparecido esse tipo de desculpa: eu era muito jovem, eu queria fugir de casa, não aguentava mais meu pai e minha mãe, montei no primeiro cavalo que apareceu, e por aí vai, né? Às vezes a primeira mula, né, que apareceu, né? Ou qualquer coisa dessa natureza, o pessoal costuma dizer. Não anula. Foi feito diante de Deus, e Deus leva a sério esse tipo de coisa. Por isso que diz: é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Porque uma vez que a palavra foi dada e empenhada em juramento solene diante de Deus, ela está valendo. O povo de Israel não aceitava, queria matar os gibeonitas, queria saquear a cidade, queria se aproveitar dos espólios, mas os príncipes disseram: não, nós temos um acordo, uma aliança que foi feita com eles em nome do Senhor, nós não podemos tocar, mesmo que eles tenham sido desonestos conosco, mas a aliança está valendo. Mas, então, eles vão se tornar rachadores de lenha e tiradores de água. Onde é que funcionava isso? No templo. O templo de Salomão, que seria construído mais tarde, tinha uma demanda enorme de lenha, porque o altar era um altar gigantesco, ele tinha que queimar o dia todo, né? Então era lenha o tempo todo. Os gibeonitas se encarregavam de ser cortador de lenha para alimentar o altar, e água para limpar o altar, para suprir e abastecer os sacrifícios e os rituais que eram feitos no templo. Eles se tornaram ajudantes dos levitas lá na casa de Deus, para ajudar no trabalho dos sacrifícios. Verso 22, a explicação que Josué faz então, e o castigo, a partir desse verso. Chamou Josué os heveus e disse: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Lá no livro de Gênesis, nós lemos aquele episódio em que Noé foi envergonhado pelo seu filho Cão, que tinha um filho chamado Canaã, porque esse filho, Noé tinha se embriagado, e esse filho viu Noé nu e zombou do seu pai, e foi chamar os seus irmãos, que de costas cobriram a nudez do velho. Quando Noé acabou da ressaca, ele disse: maldito seja Canaã, e ele será servo dos seus irmãos. E os cananeus que moravam naquela terra eram os descendentes de Canaã, por isso que são chamados de cananeus. E os israelitas eram descendentes de Sem, por isso são chamados de semitas. E aqui você vê Sem tendo como escravo
o seu irmão Canaã, exatamente como Deus tinha dito a Moisés que haveria de acontecer. Então eles se tornaram escravos e tiradores de água para a casa do Senhor. Então responderam a Josué e disseram: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim Josué lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que o Senhor Deus escolhesse. Queridos, deixe-me tirar algumas aplicações para nós, já caminhando para a conclusão da nossa exposição. A primeira é a seguinte: de fato, Deus é fiel. A fidelidade das promessas de Deus e o cumprimento exato de suas palavras estão registrados na Bíblia para que nós tenhamos confiança, para que nós lembremos que o nosso Deus, Ele não mente, e que a nossa confiança em Deus, nas suas promessas, ela não é em vão. As promessas dele são fiéis e verdadeiras, e em Cristo Jesus, Deus nos fez grandes promessas. Ele promete nos perdoar os pecados, Ele promete nos dar a vida eterna, Ele promete cuidar de nós, nos orientar nas nossas confusões, nos dar paz no meio das nossas tribulações, Ele promete nos dirigir nessa vida, Ele promete estar conosco nas doenças e nas tribulações. Nenhuma de suas promessas jamais falhará. E às vezes, quando Deus parece demorar em responder, Ele faz isso para o nosso bem, como se Ele quisesse testar o quanto realmente nós confiamos nele, o quanto nós dependemos dele. Essa é a primeira lição, a fidelidade de Deus. Tudo o que Ele prometeu se cumpriu. Como Ele disse que haveria de ser, assim foi. Segunda lição que eu queria tirar aqui para nós. Essa primeira é para que nós nos animemos e nós nos encorajemos, especialmente diante dos momentos difíceis que a nossa nação passa, e das angústias e dos problemas pessoais que todos nós enfrentamos. Segunda aplicação para nós: Deus deseja que nós sempre o consultemos. Eu creio que boa parte dos nossos erros na vida, as decisões erradas que nós tomamos, quer seja como indivíduos, quer seja em família, quer seja como igreja, é porque nós não consultamos a Deus. Quando eu falo consultar a Deus, não é assim pedir, orar a Deus e pedir que Deus mande um anjo que nos traga uma resposta direta, ou que nós tenhamos uma visão e uma revelação. Porque Deus nos guia hoje, Ele nos fala hoje de uma maneira muito mais segura, pela sua providência, pelo bom senso, pelas circunstâncias, pela orientação da sua palavra. O que eu quero dizer é que às vezes nós somos muito precipitados, a coisa parece de Deus, é tão óbvio, né? De repente você está orando aí por um marido e aparece o cara perfeito, bonito, torcedor do Vasco, e tem perfeito cara, você diz, eu não vou nem perguntar a Deus, está na cara que é ele. E às vezes nós nos precipitamos em tomar decisões, como o povo de Israel fez. Por isso, gente, é que é importante prudência na vida, em todas as coisas. Espera. Decisões sérias, decisões que vão afetar a sua vida, vão afetar a sua família. Conversa com a esposa, conversa com a família, conversa com os irmãos, busca conselho, aguarda um pouco e de repente a verdade vem à tona. Coisas que você não sabia aparecem e elas vão determinar qual será a melhor solução. A maneira de Deus agir, o relógio de Deus não tica na mesma velocidade que o nosso. Vocês sabem que Ele disse que um ano para Ele, um dia para Ele é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então o relógio de Deus não bate da mesma forma que o nosso. E nós temos pressa, queremos às vezes ver as coisas resolvidas na hora. Mas tenha paciência, aguarde em Deus, busque a presença de Deus, medite na sua palavra, ouça bons conselhos. Não seja duro de coração, mas escute a palavra de Deus.
porque senão você vai tomar decisões erradas, como foram tomadas aqui. Terceira lição para nós. Deus transforma os nossos erros em bênção quando nós agimos da forma correta. Eu creio que dessas lições todas, essa daqui é a que é mais próxima ao nosso coração, não é? Porque o que aconteceu aqui? Aquilo foi um erro. Eles fizeram aliança com os heveus, se precipitaram, não consultaram a Deus. Estava feito o erro. E agora? O erro estava feito. E agora? A nação de Israel tomou a decisão correta. Nós vamos assumir o erro. Fizemos a aliança, ela está feita. Nós erramos, é verdade. Erramos diante de Deus, falhamos diante de Deus, mas nós empenhamos nossa palavra e nós vamos assumir as consequências. E o que é que aconteceu? Aquele povo fingido, que veio com aquele estratagema, acabou sendo os frequentadores do templo. Aquele pessoal que era idólatra, que adorava outros deuses, agora teve o privilégio de servir na casa do Senhor. É verdade que eles estavam cortando lenha e tirando água, mas em todo o sacrifício eles estavam lá. Estava vendo os sacrifícios, ouvindo os sacerdotes explicar a lei de Deus, os levitas cantando os salmos e os louvores de Deus. Eles estavam lá, cresceram no meio de Israel. Quantos deles não se tornaram servos do Deus verdadeiro? Porque a nação assumiu o erro. Eu não vou dizer arrependeu-se, porque a palavra arrependeu-se não está aqui no texto, mas o fato de que eles assumiram o erro que eles tinham feito, indica que de coração eles disseram, nós erramos, mas nós vamos fazer o que é certo, vamos manter a nossa palavra. Meus irmãos, eu creio que esse é um princípio que vale para nós também. Anos mais tarde, o rei Salomão pecou contra Deus, aliás, o rei Davi pecou contra Deus. Ele adulterou com a mulher de um general, mandou matar o general, porque a mulher engravidou. Deus, ele se arrependeu quando o profeta Natã foi confrontá-lo. Deus disse, você está perdoado, mas como castigo, seu filho vai morrer. Mas aí, o filho morreu, Davi lamentou, chorou, se arrependeu diante de Deus, se levantou, tomou aquela mulher como sua esposa, ela agora podia, não é? Viúva. E nasceu um filho, e a Bíblia diz, Deus amou aquele filho. Sabe quem era aquele filho? Salomão. Ou seja, Deus havia perdoado Davi. Na hora que Davi se arrependeu, confessou e assumiu, Deus o perdoou de tal maneira que o segundo filho daquela relação foi aquele que Deus escolheu para ser o que se assentaria no trono de Israel e de quem viria o Messias. Da mesma forma que a nação de Israel, e da mesma forma nós no dia a dia. Irmãos, o problema não são os nossos pecados, os problemas são os nossos pecados ocultos, os pecados dos quais nós não nos arrependemos, os pecados que a gente varre para baixo do tapete, que a gente esconde da mulher, esconde do marido, esconde dos pais, esconde dos amigos. Porque quando nós nos arrependemos e buscamos a Deus, nós encontraremos misericórdia, irmãos, que o nosso Deus tem prazer em perdoar. O nosso Deus tem gosto, Ele ama estender o seu perdão ao filho quebrantado. Ele ama o coração contrito, Ele não despreza aquele que está abatido e chora pelo seu pecado. Há perdão e restauração em um novo começo. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E esse é um momento em que você pode chegar diante de Deus e dizer, meu Deus, eu talvez tenha errado na minha vida, tenho tomado decisões precipitadas, nunca te consultei, nunca te procurei, nunca quis saber o que a palavra diz sobre isso, mas eu percebo hoje que tu me dás uma oportunidade, que tu és um Deus perdoador, e eu quero me chegar a ti, pedir perdão, pedir reconciliação, e pedir que o Senhor me levante, que o Senhor me use, que o Senhor transforme os meus erros em bênção, para a tua glória e para a alegria do teu povo. Participemos, meus irmãos, da ceia do Senhor, lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oremos.